Fala aí, Davis, tudo bem com vocês? É, Então, hoje eu vim aqui para poder falar um pouco diferente do que é o habitual aqui do canal, né? Eu vim para me apresentar, para falar um pouco sobre mim, para dizer como eu cheguei até aqui, né? Como eu me tornei desenvolvedor pleno, como foi um pouco da minha história. E eu espero que vocês gostem. Bora para a vinheta e logo na sequência eu conto um pouco mais sobre isso, valeu? Então, né, a minha vida profissional, né, ela começou mais ou menos aos 16 anos, foi quando eu tive meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego não foi nada lá essas coisas. Eu encontrei um cara num ponto de ônibus e ele perguntou se eu queria trabalhar, basicamente foi isso. E aí o que eu fazia para ele era um serviço de office boy, né, onde eu entregava livros, então ele pegava os livros, com esses livros eu levava até faculdades, universidades, às vezes até livrarias, né, e fazia a entrega. Fiquei durante um ano, se eu não me engano, um ano e meio mais ou menos com esse cara trabalhando, até que eu descobri que esse cara não tinha uma boa índole, né? Tipo, eu comecei a perceber alguns comportamentos estranhos do cara e basicamente o que ele fazia era pegar os livros, ele roubava literalmente, cara. Ele roubava os livros em livrarias grandes, tipo a Saraiva, né? Por isso ele mandava ficar tipo distante, espera lá na esquina, não sei o que. E na época eu era muito novo, não tinha maldade ainda, não sabia como as coisas funcionavam direito. E ficava lá esperando de boa, até que o cara chegava com o livro e aí depois eu tinha que distribuir esses livros. Tempo de ser preso, né? Enfim, pobre, vindo de comunidade, todas as características para ser preso. E aí eu comecei a perceber o comportamento dele estava ficando bem diferente. Até que um dia ele me deixou lá no centro de Niterói, mofando, esperando, tipo, muito tempo. Ele pediu para chegar, tipo, meio-dia, eu fiquei até umas 6, 7 horas da noite, assim. E aí no carro eu conversei com ele, eu já estava desconfiado, né? Já tinham me contado, E aí eu falei para ele, cara, você me fala a verdade, o que está acontecendo, não sei o quê. Ele não admitiu que ele pegava os livros, que ele roubava, né? Vamos falar assim. Mas eu já sabia, eu já tinha percebido, então eu decidi pular fora, né? Não queria mais. Pedi demissão, não tive coragem nem de pegar a minha grana com ele, que ele estava me devendo, né? Mas foi isso. Era um trabalho informal, então não tinha muito o que fazer. Não tinha noção ainda sobre como acionar isso na justiça, então acabei deixando para lá. Logo depois eu ainda estudava nessa época, estava no segundo grau. Eu entrei no Bob's, onde eu trabalhei por mais ou menos 5 anos. Trabalhei no Bob's da Rua da Quitanda, na Avenida Rio Branco, em vários Bob's aqui do centro, né, do centro do Rio de Janeiro. E, cara, foi uma época que eu gostei bastante, assim, né? Tipo, gostei muito. Foi uma época que me deu muita visão sobre o que é trabalho, o como a gente procede dentro das empresas, apesar de não ser uma empresa que eu recomendaria alguém para trabalhar hoje, mas foi onde eu tive um bom ganho, né, de experiência, de vida, de trabalho, onde eu conheci pessoas muito legais, eram todos muito jovens, né? Mas foi onde eu desenvolvi boa parte do meu caráter assim, profissional, né? Depois de lá, ficou muito, muito difícil eu conseguir trabalho. Trabalhei em algumas empresas como auxiliar de limpeza, né? Então, rodava de uma empresa para outra, buscando alguma coisa um pouco melhor. E era muito difícil porque você cria um estigma, né, em você,
onde os recrutadores eles olham na tua carteira. Hoje em dia não acontece tanto isso, acredito eu. Se você acredita que ainda continua acontecendo, deixa um comentário aí. Mas na época era muito complicado, porque você ia apresentar sua carteira, o recrutador ele olhava o teu histórico profissional e aí a tendência dele não querer te contratar para uma vaga um pouco melhor era muito alta. Então eu passei dentro de muitas empresas, né, de umas 5, 6 por aí, como auxiliar de limpeza, até que em algum momento eu voltei a trabalhar como office boy, né? E aí trabalhando como office boy eu conheci outras pessoas, era dentro de uma imobiliária, né? E aí a realidade era totalmente diferente do que eu tinha vivenciado até ali. Conheci pessoas que tinham cabeças totalmente diferentes, formas de pensar diferentes, né? E aí eu conheci o Seu Werneck, que para mim, né, foi música essa hora, né? Seu Werneck para mim foi um divisor de águas, onde mudou um pouco da minha forma de pensar, até porque ele foi a primeira pessoa que me fez questionar para onde eu estava indo e para onde eu queria ir. Então, um belo dia ele simplesmente sentou comigo e me perguntou: o que você está fazendo aqui? E essa pergunta no início, né, quando ele fez, não fez muito sentido para mim, porque a minha resposta foi muito simples, foi: estou trabalhando, tipo, não tinha noção do que ele estava perguntando, né? E aí ele falou: não estou perguntando o que você está fazendo aqui agora, né? Estou te perguntando o que você está fazendo aqui profissionalmente, aonde você quer chegar. Porque eu vejo que você é uma pessoa que parece ter sido educada, que parece se interessar por estudo e, cara, não tem muito sentido você estar trabalhando aqui como office boy. E aí eu não soube responder na hora, né? Eu não tinha o que responder na hora, mas eu fiquei me questionando sobre aquela pergunta dele. E foi aí onde eu comecei a me questionar se eu estava no lugar certo, né? Se eu realmente queria aquilo ali para minha vida. Então eu fui embora para casa pensando naquela pergunta dele e aí resolvi voltar a estudar. E aí algum tempo depois, né, eu resolvi sair dessa empresa e acabei indo trabalhar num teatro como recepcionista. Na verdade eu fui lá para fazer um freelance de 2 dias para auxiliar de limpeza. A diretora da época gostou de mim, me chamou para ficar, né, fixo. Eu recusei porque eu tinha o plano de fazer uma faculdade, de terminar meu 2º grau. Então ela falou: olha, eu tenho uma vaga aqui de recepcionista, não vou te prometer nada, mas deixa teu currículo aqui que eu vou ver o que eu consigo fazer. Então ela conseguiu a vaga de recepcionista para mim, comecei a trabalhar como recepcionista. Eu acho que 2 anos depois, mais ou menos, mudou a direção. E aí a direção me chamou para trabalhar como administrador. Foi a Denise Menezes, beijo se você estiver assistindo aí. Então Denise Menezes me chamou para trabalhar com ela, né? Onde eu tinha muitas dúvidas, eu nunca tinha trabalhado na área administrativa, não tinha noção do que era, das dificuldades, dos benefícios, simplesmente não sabia o que eu ia encontrar. Então tinha muitas dúvidas sobre isso, mas ela me convenceu a aceitar, e aí eu aceitei o desafio, que foi muito bom, né, para minha carreira, foi muito bom para eu entender o funcionamento de uma empresa. Então eu trabalhei nessa área durante uns 6, 7 anos mais ou menos, né, dentro do maior teatro da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, que é o Teatro Municipal Carlos Gomes. Então comecei a trabalhar lá até que eu já estava muito cansado
físico e emocionalmente, né? Já estava pensando em sair do teatro para seguir uma área onde eu me identificava mais. Pois desde os 16 anos, né, mais ou menos, que eu já curtia muito a área, até porque antes dos 16 eu só jogava. Então, nos 16 foi onde eu comecei a usar, por exemplo, a Redditor para poder acessar a Deep Web, até por conta da falta de informação, né? Não tinha como ter tanta informação na época, não tinha tanto YouTube, Google, essas coisas que te facilitam bastante no aprendizado hoje. E era minha válvula de escape era ir para os fóruns da Deep Web, de tecnologia, para buscar livros. Eu lembro da Dark Library, né, que era onde os caras compartilhavam livros de 12 em 12 horas, se eu não me engano, ou de 24 em 24. E aí era onde eu conseguia baixar meus PDFs e estudar um pouco por lá. Nessa época eu já estava mais ou menos com uns 30 anos, pensando em sair do teatro, mas não era um processo tão simples, porque eu não tinha tanta grana para poder mudar de área assim, precisava de uma faculdade, então eu decidi juntar um pouco de grana para fazer minha faculdade, além de ter que dar conta, né, da casa, filho, e ter que arcar com os gastos todos. Mas fui trilhando, né, e aí mais ou menos no segundo ano da minha faculdade foi onde eu resolvi sair do teatro e arriscar e tentar alguma coisa na área que eu realmente gostava, que era de tecnologia, programação ou qualquer área afim, né? Então eu decidi ir para a área de programação, que era a que mais me chamava a atenção, a que eu mais curtia. Mas era complicado, né? Era difícil por causa da idade, por causa de alguns preconceitos que ainda se tem sobre você estar atrasado, né? No ensino e tudo mais. E aí comecei a minha faculdade, larguei o emprego como administrador no teatro e me inscrevi em algumas vagas de emprego, né? Assinei a Cato, vocês devem conhecer, é um site de recrutamento de pessoas aqui no Rio. Acho que no Brasil inteiro deve ter a Cato. Mas eu me inscrevi para vagas aqui no Rio de Janeiro e assinei a Cato por mais ou menos uns 3 anos e não deveria ter assinado, porque eu assinei e aí ninguém me chamou para nenhuma entrevista. Quando eu resolvi parar de assinar, né, quando eu cancelei a assinatura, mais ou menos 1 mês e meio depois, me ligaram falando sobre uma vaga de emprego de desenvolvedor e perguntando se eu queria concorrer à vaga. Me disseram que tinham visto essa vaga, que tinham visto o meu currículo, né, na Cato, que deram uma olhada no meu GitHub, deram uma estudada sobre o meu perfil e gostariam que eu fosse para a entrevista. E aí eu fui, com muito medo, mas fui, né? Lembro de quando cheguei na empresa lá, era algo muito inovador para mim, muito fora da minha realidade. E aí quem fez a entrevista comigo foi a minha atual chefe direta, né? Que era a Elaine. Beijo, Elaine. Então, ela me recrutou, ela me perguntou, né? Me fez alguns questionamentos, me perguntou sobre um pouco da minha vida, contei um pouquinho da dificuldade que eu estava tendo no momento, sobre a minha separação, que eu estava em processo de separação na época. Tava procurando, na verdade, casa para morar, né? E aí ela falou assim: olha, eu gostei muito de você, só que tem um problema. Nós temos 2 vagas aqui. Uma das vagas é para trainee, se eu não me engano, que é uma espécie de estágio, né, dentro da empresa. E eu tenho uma vaga de júnior, onde você realmente se torna um contratado da empresa. Então a diferença era que na vaga de trainee, na vaga de trainee eu precisava me manter matriculado e na vaga de júnior eu já estaria contratado e sem o vínculo, né, empresa e escola.
E aí eu contei para ela que eu estava no processo onde eu não sabia, meu futuro era incerto, eu não sabia muito o como seria dali a alguns meses, por conta da falta de grana que eu estava entrando, e que muito provavelmente eu precisaria trancar a matrícula, né, da faculdade que eu estava fazendo, apesar de estar querendo terminar muito. Eu precisaria tomar essa atitude, então ela falou assim, olha, vou ver com o RH e a gente te dá uma resposta. Voltei para casa super desacreditado, acreditando que eu não seria contratado, até por conta dessas dificuldades que eu estou contando para vocês. E aí, uma semana depois, se eu não me engano, me ligaram, e aí já era o pessoal do RH da empresa, onde resolveram me dar uma chance. E aí, para minha surpresa e alegria, né, eles decidiram me contratar como desenvolvedor júnior dentro da empresa. E aí eu fiquei como desenvolvedor júnior. E aí no longo desses 2 anos, né, de empresa, muita coisa mudou. O aprendizado foi enorme. Eu realmente vi que tudo que eu sabia antes era muito pouco. Sendo muito sincero para vocês, era muito pouco. Então foram novos desafios, muitas coisas aconteceram lá, até que hoje eu me encontro como desenvolvedor pleno, e isso foi a minha carreira dentro da empresa dentro de 2 anos, né? Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. Queria deixar um recado para você que pensa em seguir qualquer carreira que seja, não necessariamente programação, né? E que tem aquela dúvida, que acha que pode estar cometendo um erro ou alguma coisa do tipo, tente, né? Porque a gente não vai ter certeza se aquilo daria certo se a gente não tentar. Então eu tentei, arrisquei, tive que sair de algo que era uma zona confortável para mim no momento, mas que já não me atendia mais, né? Não me cabia. E estou aqui hoje como desenvolvedor pleno dentro da empresa. A gente desenvolve projetos, né, de software para empresas como a Petrobras, a ONS, dentre outras muito grandes. E se você tem alguma dúvida, acha que eu esqueci de alguma coisa, de falar sobre alguma parte aqui da minha vida, de entrar mais a fundo em algum detalhe, deixa nos comentários aí que eu vou tentar responder a todo mundo. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui, de ter assistido, e te espero no próximo vídeo. E se você gostou, deixa aquele like aí que vai fortalecer o canal aqui. Lembrando que eu estou tentando, né, trazer conteúdo para vocês pelo menos toda semana sobre programação, aplicabilidade de software, novas tecnologias e áreas afins. Valeu? Obrigado aí pela companhia. Tchau, tchau.